Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso devocional. Hoje finalizaremos o capítulo 30 de Êxodo. Então nós vamos começar aqui. Um coração bondoso. Um coração bondoso. Então vamos lá, deixa eu baixar aqui o tom. Um coração bondoso. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje é o 36 a 38. E dele moendo o pisarás, e dele porás do testemunho, diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém o incenso que farás, conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Até qual? Até o final. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Muito bem, nós hoje estaremos falando sobre o incenso sobre o altar. O incenso sobre o altar. Você tem aí a composição do incenso, e nesta composição deste incenso, ele era misturado com todos esses ingredientes, era um líquido, mas depois havia também uma mistura com uma massa sólida, que ficava um pouco sólido, e aí pegava-se essa parte sólida, se quebrava ela, e depois essa parte quebrada, ela era reduzida ao pó, e aí se lançava na brasa, se lançava sobre o altar, e era queimado. Então você tem aqui hoje o incenso sobre o altar. A primeira coisa é que ele era queimado. Vamos ver aí, Êxodo 29, só para os irmãos terem ideia, 29, 37 de Êxodo. Olha o que diz a palavra. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar, o altar será santo. 47, do mesmo livro, mesmo capítulo. Então vamos ver Levítico 2:3. Levítico 2, verso 3. A
A palavra de Deus está mostrando que este incenso, depois de preparado, depois de misturado, virando essa massa sólida, se quebrava ele, pisava e se jogava no altar. E o que sobejar das ofertas de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. 2:3, não é isso? Todo o tempo estava misturado em tudo o incenso, ok? Então, o que você tem aqui? Você pode observar que o texto, ele fala sobre o incenso que era jogado e queimado. O texto, ele é claro aí em falar para nós. Agora, o que na verdade podemos analisar é que existem várias insinuações, significados, explicações sobre essa questão da queima do incenso no sacrifício. Mas uma delas está aqui, era que se tornava um aroma agradável ao Senhor. Dizia-se que naquela região quente, quando era morto o animal e o couro do animal, a gordura do animal, quando fosse realmente colocado para ser queimado, ou no momento do ato, havia um odor não agradável, de modo que alguns salientam que a importância do incenso era para tornar um cheiro mais agradável e tirar aquele odor horrível. Essa era uma das conjecturas que eles faziam em relação a essa questão, por causa da gordura e aquela fumaça que subia. Então, para tornar agradável o seu cheiro, se colocava o incenso nela. Vamos ver aí, Gênesis 8:21. Veja que quando se colocava o animal naquela oferta de sacrifício, se queimava aquele animal e a fumaça subia à presença do Senhor. Então, alguns dizem que nesses sacrifícios haviam essas colocações para que cheirasse bem ao Senhor. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Veja como é que diz o verso 1 desse capítulo. Do texto nós estamos no mesmo versículo. O mesmo versículo. 8:21. O início de 8:21. Ah, tá. E o Senhor cheirou o suave E o Senhor cheirou o suave cheiro. Chegou-se a pensar que o incenso iria substituir a colocação do animal no altar, o que não é verdade. E aí, como eu disse agora há pouco, muitas conjecturas passaram a surgirem. Porém, o importante aqui era que o incenso era para tornar agradável aquele sacrifício para Deus, um cheiro suave, como está aí, ok? Outros chegaram a dizer que a queima desse animal com o sangue, o couro, como já disse, gerava um odor horrível, um cheiro horrível, e aí a necessidade desse incenso para que ele se tornasse agradável. A terceira coisa aqui é que você vai ver que passou-se a ter vários simbolismos sobre o incenso no altar. E um deles estava relacionado a duas coisas. A primeira que você pode observar aí é que o incenso ele passou a ser visto como um símbolo de adoração ao Senhor. Foi a primeira colocação que muitos passaram a ter. Era um símbolo da adoração ao Senhor. Também passou-se a ter a ideia de que o incenso era como um tipo de intercessão. Então, dentro desse simbolismo, você tem essas duas nuances, essas duas qualidades que na verdade falava de uma adoração ao Senhor ou súplica ou intercessão. Vamos ver em Números 14, verso 46. Também estaria ligado ao dia da expiação, que ele estaria presente nesse ato. Vamos ver aí Números 16, 46. Números 16, aliás, 14. Então 16, vamos lá. 16, 46. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz expiação por ele.
porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Então, nesse texto aí, vocês sabem daquele episódio, o povo na murmuração, também tem-se o povo contra Moisés, mas na verdade aqui ele está figurando como a intercessão. Então, o simbolismo é adoração, esse era o simbolismo realmente bíblico, adoração, bem como também estava ligado à intercessão. Então, o incenso sobre o altar, ele poderia falar dessas coisas. Era algo agradável ao Senhor, adoração ao Senhor, intercessão ao Senhor. Agora, e para os cristãos, pastor Zéu, o que esse incenso no altar representa? Nós estamos falando sobre o incenso no altar, sobre o altar, jogado no altar. Veja as três representações. Falava de intercessão, falava de adoração, falava de algo agradável, aroma agradável ao Senhor. E dessa forma, o Senhor recebia aquele incenso queimado, subindo na fumaça, como cheiro agradável ao Deus Todo-Poderoso. Agora, para nós os cristãos, nós temos um simbolismo, representa as orações dos crentes. Esse é o simbolismo. Essas orações, como esse cheiro suave, a oração nunca é um odor, nunca é um cheiro desagradável para Deus. Não. Toda oração, ou escute bem, toda oração à luz da Bíblia, ela é um cheiro suave ao Senhor. A oração nunca importuna a Deus, a oração nunca inquieta a Deus, a oração nunca desagrada a Deus. O próprio texto diz que as nossas petições, elas devem ser conhecidas diante de Deus. Êxodo 18 diz que nós devemos levar as nossas causas a Deus. É claro que nós temos vários tipos de orações, né? Nós temos a súplica, nós temos a intercessão, nós temos a adoração na oração, porque a oração é uma comunicação com Deus. E quando essa oração, conforme 1 João 5,14, ela está ajustada, ela está harmonizada com a palavra de Deus, aí ela chega como um cheiro suave na presença de Deus. Por isso que lá em Lucas 18, Jesus fala, verso 1, do dever sempre de orar. E quando ele faz aquela parábola do amigo importuno e daquela senhora que importuna um juiz, ele não está dizendo que a oração importuna a Deus. Você tem que primeiro olhar pela ótica humana. Mas ele está falando ali da insistência, da importância de ser persistente. Não que a oração gere desconforto para Deus. Toda oração, ela sobe à presença de Deus como um cheiro suave. Agora, para que o cheiro seja suave, por que o incenso à luz da Bíblia chegava suave? É porque o incenso à luz da Bíblia, ele não era feito conforme a pessoa queria. Vamos lá para João, 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa... segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Ou seja, o texto, agora vamos voltar lá para o Êxodo. Vê o verso final do capítulo 30. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Eles não poderiam fazer incenso sem a medida de Deus, a composição de Deus, a ordenança de Deus. A prescrição era esta. E esse incenso, ele deveria ser feito só para este propósito. Então, o que você pode observar? Ouçam bem, ligue agora isso aqui com 1 João 5,14. O incenso não podia ter outra composição. O incenso não podia ser invenção do homem. Da mesma forma, sabe por que tem oração que não sobe? Sabe por que tem oração que não é agradável? Porque não é de acordo com a palavra. Deu para entender? Ora, se o incenso
era a composição de Deus, a tua oração tem que ser a composição da Bíblia. Me vê aí, João, vê se é João 14, João 14, 27 ou 14, 28, vê lá. Então, o que nós podemos analisar? João. Então, se nós pudermos analisar essa passagem bíblica aqui, para os cristãos, o incenso é oração. E é interessante que, como ele estava atrelado ao ato expiatório, a nossa oração só tem valor porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Como é que diz? João. Está no primeiro, é João 14. Se vocês analisarem, o Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro aqui para nós. Só que, olha aqui, ó, João 14, verso 13. Começa aí do 13. João 14, 13. Vamos lá. E tudo quanto pedirdes em meu nome, E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, eu farei. para que o Pai seja glorificado no Filho. Pode ir, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É muito simples. Se o verso 13, ele começa dizendo como? Olha aqui o verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então aguarde bem. E aí o crente diz assim: Senhor, me dá um carro. Não é tudo que ele pedir? Senhor, me dá uma fazenda. Não é tudo que ele pedir? Senhor, eu não quero adoecer. Não é tudo que ele pedir? Senhor, eu não quero morrer. O que você não pede para não morrer? Que Jesus está dizendo aí tudo. Esse tudo parece englobar tudo. Tudo, não é assim que ele diz? Como é? Verso 13? E tudo quanto pedirdes em E meu nome, tudo quanto pedirdes em meu nome. eu o farei. Olha, ele está dizendo, é tudo, parece ser uma coisa mágica. O nome de Jesus é mágico. É como se fosse a lâmpada de Aladim, não é? É como se fosse aquela lâmpada. Pede-me o que tu queres, que eu te darei. Mas vejam bem, aqui há restrições. O próprio texto ele vai mostrar. Agora, olha o 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. eu farei. Se me amardes, Aí vem, se me amardes. guardareis meus mandamentos. Ou seja, aqui está claro que a oração, ela só tem valor se for baseada nos mandamentos de Deus, que é a palavra do Senhor. E aí, quando eu vou orar conforme a palavra do Senhor, daqui, quando eu vou orar conforme a palavra do Senhor, conforme o próprio texto aqui, ele está mostrando para nós, se eu for orar conforme os mandamentos do Senhor Deus, se eu orar dessa forma, se eu guardar desta forma, aí o que acontece? A Bíblia diz claramente aqui que o Senhor Deus, ele vai me abençoar. Mas eu orar segundo a vontade dele, para a glória do Pai. Está aí claro, irmãos. É para a glória do Pai. Então o Senhor Jesus Cristo, ele está deixando claro. Olha aqui no verso 25. Olha o verso 25 do mesmo capítulo. Vamos lá. Tenho-vos dito. Sim. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. É o 14. É o 14. É o verso 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Está aqui. Olha, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é a minha, mas do meu Pai que enviou. Olha o 23. Olha o 23. Olha o 23. Para vocês entenderem. Jesus me respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Olha aí. E viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o que mais? E meu meu Pai o amará. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. A revelação de Deus, dizendo quem é Deus, o que Ele quer de nós, como Ele deseja que oremos, está na palavra. Então, quando você lê esse versículo, verso 13, e tudo quanto pedires em meu nome, vão receber, aí por que tu pede tudo e não recebe? Aí às vezes você diz assim, o Senhor não ouviu minhas orações. Procure saber se a tua oração está de acordo com a palavra.
Porque toda oração visa a glória de Deus. Aí quando eu vou orar, eu pergunto: Senhor, eu tenho necessidade disso, mas o Senhor quer dar isso para mim? Se o Senhor quiser, eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero é a tua glória. Nenhum crente, escute bem essa daqui, nenhum crente verdadeiro que a palavra está nele, ora com egoísmo. E aí pronto, Tiago vai dizer assim: nada tendes, porque não sabeis pedir. Aí eu tenho que saber o que eu vou pedir, e quem vai me orientar é a palavra. Assim como você tem um manual de instrução, assim como você tem um manual de orientação, você precisa do manual de oração. E o manual de oração é a Bíblia. Então, oração egoísta, oração prepotente, oração para me exaltar, oração para me glorificar, não visa a glória do Pai. Quando eu entendo a palavra, aí pronto. Então, as orações, elas são, na verdade, para Deus, esse incenso que sobe suave, um aroma agradável às narinas do Pai. Portanto, meditemos nisso, que o Deus eterno possa nos abençoar. Para finalizar, vamos ler aqui Apocalipse 8, vamos ver aqui, Apocalipse 8, verso 4. Apocalipse 8, 3, 4. Apocalipse 8, 3 e 4. Apocalipse é lá no último livro da Bíblia. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações. Tá vendo? De todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. As nossas orações, elas estão nesse altar de ouro. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos por tudo, que a nossa oração ou as nossas orações, elas sejam agradáveis a Ti, como um aroma suave. Que não sejam orações de egoísmo, de prepotência, de arrogância, que não venha recheada de ódio, de vingança, mas que sejam orações marcadas pelo amor, pela Tua palavra, pela orientação divina. Que sejam, ó Deus, orações cheias de fervor, de adoração, de intercessão e de amor e de conhecimento da Tua palavra. Deus eterno, que possamos assim orar visando a Tua glória, visando a expansão do Teu reino, a salvação dos pecadores. Ó Pai eterno, que assim possamos compreender o valor da oração à luz da Tua palavra. Deus, nós te agradecemos por tudo. Hoje, por findar esse capítulo 30 e pela exposição da Tua palavra, que os Teus filhos assim orem a Ti, sabendo o propósito da oração, que é a glorificação do Teu nome. Que nenhuma palavra saia da nossa boca, se não for pela oração com a meditação da palavra. Deus eterno, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Eu quero só dizer aos irmãos que na prática da oração, se você gosta de orar de madrugada, à tardinha, ao meio-dia, sempre ore com a palavra. Pastor Zé, como é que eu oro com a palavra? Você está de joelho, você pega um salmo, por exemplo. Você pega um salmo e aí você vai orar. Vamos pegar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Então você pode dizer: Deus, Tu és o pastor da minha vida. Tu és o meu guia. Tu és quem me orienta. Quando diz nada me faltará, você pode orar a Ele: Tu és o Deus da minha provisão. O Senhor providenciou a minha salvação. O Senhor providenciou a minha saúde. O Senhor providenciou a minha vida. Ore sempre com a Bíblia. Quem ora com a Bíblia não tem oração solta, não tem oração aleatória, não tem oração de sua própria cabeça. Ademais, lá em Romanos 8 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos o que pedir. Isso é quando estamos em grande aflição. Agora, o crente que ora com a palavra, ele tem uma oração abençoada. Então aprenda a orar com a palavra. Deus te abençoe. Um alô para a irmã Antônia Mendes Reinaldo, na fila do hospital Aldenora Bela. Ela está assistindo lá. A irmã que está aí na fila do hospital, a irmã Aldenora, não é isso? Aldenora, não, é a irmã Antônia Mendes. A irmã Antônia Mendes. Deus abençoe. Quem mais? E nós temos também a irmã Valdeni está assistindo a live. Ô, irmã Valdeni, um grande abraço. Deus te abençoe. Sucesso aí.
A irmã Neide, ela disse que está procurando emprego há muitos dias, já enviou o currículo, mas não tem conseguido nenhuma oportunidade. Deus vai abrir portas. A Bíblia diz em Êxodo 18, leve as causas a Deus. E o nosso Deus que sabe tudo. E a irmã Michele, ela disse que está completando 4 anos de casada com o esposo dela, Leônidas, e ela pediu um versículo. Eu vou até o fim, por causa desse amor. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. E vendo que vier qualquer situação, com você não há limite. Olha aí para o casal. Vou até o fim, por causa de nós dois. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Se vendo que vier qualquer situação, tudo você não há limite. Mateus 19:6. Aquilo que Deus uniu, está na passagem bíblica, o homem não separa. Jesus disse que Deus fez o macho e a fêmea para viverem a vida a dois. Então que Deus abençoe. E ao casal cantar, que eu disser que há muitas águas, não pode apagar esse amor, nem os rios afogar. Eu vou até o fim, por causa desse amor. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. E vendo que vier qualquer situação, com você não há limites. Deus eterno, abençoe esse casal e essa união permaneça para sempre, na comunhão, no respeito, na intimidade e no amor e na verdade, Pai. Abençoe esse lar, abençoe essa família, em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos.